Bom, então, pessoal, para a gente finalizar a parte de nutrição mineral, né, nos vídeos, hoje a gente vai ver como que acontece a absorção dos íons, né, e o transporte destes dentro das raízes das plantas. Tá? É muito parecido com o que vocês viram, né, com o que a gente viu na parte de relações hídricas, né? Mas vamos visualizar que algumas coisas são interessantes e é bom rever. Bom, só para vocês lembrarem, nós temos aqui nesse canto direito, né, da imagem a figura de um sistema radicular de uma planta, né, numa visão, um corte longitudinal. Tá? Então, as raízes das plantas, como eu falei nos outros vídeos, né, elas são variadas, né, em relação ao tipo, em relação ao tamanho, tanto em comprimento quanto em distância, né, área que elas vão ocupar, né, ocorrendo bastante variação dependendo do tipo da planta, né, da espécie da planta e também dependendo do tipo do solo, porque os solos também vão facilitar ou não o desenvolvimento do sistema radicular de uma raiz. Mas se a gente fosse estudar aqui, relembrando, né, quais são as partes que uma raiz, independente da espécie, independente do tipo, possui. Então, nós temos bem aqui embaixo a coifa, tá? Aqui no ápice da raiz, a parte mais nova da raiz, né? A gente possui aqui a coifa. Essa coifa, ela tem uma função importantíssima, que é proteger, né, o ápice dessa raiz. Também ela é responsável por perceber a gravidade, não? Então, o gravitropismo, que a gente vai ver futuramente na parte de hormônios, é percebido, então, a gravidade, o crescimento da raiz, né, seguindo a gravidade, é percebido aqui nessa região da coifa. A coifa, ela também tem uma fase muito importante, um produto muito importante que ela produz, que é a mucilagem, né, que está ao redor das células da coifa. E essa mucilagem é como se fosse um gel, que tem como característica ou função, vamos dizer assim, especial, proteger as células da raiz, principalmente aqui da coifa, essas células mais do ápice radicular, quando essa raiz vai crescendo e abrindo novos poros, né, explorando novas regiões do solo. Então, para que não haja dano, e também por ela ser em forma de gel, também ela acaba mantendo as células mais umedecidas. Tá? Logo acima da coifa, nós temos um centro quiescente, aqui em amarelinho, laranjinha, que é uma região de baixa divisão celular. E aqui, nesta zona meristemática, logo acima da zona quiescente, nós temos uma outra região que é o contrário, como o próprio nome já fala, né? Tem rápida divisão celular. Então, é nessa região, nessa zona meristemática, que fica, né? Que inicia toda a divisão celular e das novas células das raízes e, consequentemente, as células que depois vão se diferenciar em epiderme, em córtex, em xilema, em endoderme, em floema, enfim, tudo inicia nessa região. Então vejam que por isso que o ápice radicular, vocês podem notar aqui que essa mucilagem, ela envolve não só a coifa, mas ela pega a zona meristemática e a zona de alongamento, né? É importantíssimo ele estar protegido para que não haja nenhum dano, principalmente nessa zona de rápido desenvolvimento, né? A zona meristemática, que é uma zona importantíssima para o crescimento do sistema radicular. Acima da zona meristemática temos a zona de alongamento ou de alongação, tá? E é exatamente nessa região que a gente pode ver a formação da endoderme. Aqui é endoderme, né?
lembram da endoderme, né? Que é um tipo de célula que está dentro do sistema radicular e ela separa o córtex para o lado de fora e o cilindro central para o lado de dentro. Quem é que está no cilindro central? Xilema e floema, principalmente, né? Além de outras células, mas pensando nessas células que são responsáveis pelo transporte de água e nutrientes para a planta. Lembram também que na endoderme existe as estrias de Caspary, né, que envolvem toda a célula, né, formando como se fosse uma cinta na parede celular dessas células. E essa cinta, né, que é denominada de estria de Caspary, ela é formada de suberina, né, que é uma substância hidrofóbica, ou seja, que impede a passagem de água pela parede, né? Então, lembram lá do transporte de água, né? Que a água não conseguia passar pelas estrias de Caspary e tinha que trocar seu caminho. Então, as estrias estão aqui. Também é nessa zona, né, que a gente pode visualizar que começou a diferenciação. Já começa a ter, né, diferenciação do floema primeiro, aqui na zona de alongamento, e mais tarde começa a ter diferenciação, mais para o final da zona, diferenciação das células do xilema. Tá? Também temos aqui, né, já diferenciadas as células da epiderme, as células do córtex. Na zona de maturação, subindo um pouquinho mais, a gente já vai ter todas as células diferenciadas, epiderme, córtex, endoderme, xilema, floema, funcionando. E é nessa região que o xilema já está totalmente ativo, né? Porque aqui na zona anterior ele ainda está ele foi recém-formado, então aqui ele já está mais avançado. E uma característica importante dessa zona de maturação é que é aqui que começa o aparecimento dos pelos radiculares, que vocês lembram que eu comentei que os pelos radiculares são extensões das células da epiderme, como a gente pode visualizar aqui, e eles são muito importantes para auxiliar a planta na absorção de água e nutrientes do solo, né, da solução do solo. Então, quanto maior o número de pelos radiculares, quanto maior a área que esse pelo radicular consegue, vamos dizer assim, produzir, né, consegue ter no solo, melhor para a planta, porque ela vai conseguir absorver mais água, mais nutrientes, claro que dependendo da fertilidade desse solo, né, da adubação e dos status hídricos do solo também. Mas eles são muito importantes para o transporte de água e íons, absorção e transporte, né, de água e íons para a planta. Ok? Bom, se a gente voltar, né, lembrar lá naquela imagem anterior das raízes, né, do corte longitudinal da raiz, vocês viram, né, eu até acabei esquecendo de falar, mas a absorção dos elementos ela vai se dar principalmente na parte mais nova da raiz. As partes mais velhas que ficam acima da zona de maturação, elas são raízes que já estão mais suberizadas, né? Então, ao redor delas, células mais suberizadas, e, consequentemente, a água não vai conseguir ser absorvida por essas células. Então, a parte que mais absorve água e íons sempre é a região mais nova da raiz, até principalmente ali a zona dos pelos radiculares. Tá? E aqui, nessa tabela, a gente pode visualizar isso melhor, né? Que nós temos aqui a absorção e translocação de dois íons do solo, né? O potássio e o cálcio, em função da posição, né? Da distância, vamos falar dizendo, da distância da raiz na espécie de milho, tá? Em raízes jovens. Então vejam aqui que nós temos 3 faixas de aplicação da raiz.
Então, de 0 a 3 centímetros do ápice da raiz, de 6 a 9 centímetros e de 12 a 15 centímetros da raiz, né, do ápice da raiz. Então, aqui a região mais próxima ao ápice e aqui uma região mais distante ao ápice da raiz. Como que vai ser a absorção do íon potássio nessas 3 zonas de aplicação? Nós podemos visualizar aqui, na terceira coluna, que de 0 a 3 o potássio ele é absorvido 15,3 microequivalentes a cada 24 horas, né? Então, 24 horas após. De 6 a 9 centímetros, 22, quase 23 microequivalentes. E de 12 a 15, quase 20 microequivalentes. Então, se a gente for visualizar, de 6 a 9, de 12 a 15, ele está absorvendo mais potássio, né, do que mais no ápice. Mas essa diferença também é muito pequena. Tá? Então, podemos dizer que o potássio ele é absorvido quase que igualmente de 0 até 15 centímetros de distância da raiz, né, lá do ápice da raiz. Veja uma coisa interessante, que é a translocação desse elemento, se ele vai para a raiz ou se ele vai para a parte aérea. Então, vejam que a maior parte desse elemento ele vai ser translocado, né, aqui nesses quadradinhos vermelhos, para a parte aérea, que fica, né, na verdade, é importante também o potássio na raiz, é importante, porque o potássio está diretamente ligado com a turgescência das células, com a absorção de água, né? Então, é importante também, fora outras funções, né, do potássio, então é importante também esse elemento ser também translocado, ser utilizado pelas células das raízes. Mas também a parte aérea necessita bastante dele. Se a gente for comparar o cálcio, nós já podemos ver um pouquinho diferente a absorção do elemento em função da distância da raiz, do ápice da raiz. Vejam que o cálcio ele é absorvido bem mais na região de 0 a 3 centímetros do ápice, né, 6,3. Na região intermediária ele já cai para quase que a metade da absorção dele. E à medida que a gente se afasta do ápice, esse valor começa a reduzir, continua reduzindo. Tá? Então, diferente do potássio, o cálcio ele tem maior absorção nas partes mais próximas do ápice da raiz. Tá? Ele também tem sua importância lá para a translocação para a parte aérea, né? Como a gente pode visualizar aqui. Né? Então, o cálcio ele também ele é absorvido aqui, ele vai ser translocado para a parte aérea. Mas é interessante mostrar, né, que a absorção dos elementos ela vai depender, ela vai ser maior nas partes mais novas da raiz, então do ápice até a zona de maturação, né, onde tem os pelos radiculares. E a quantidade de absorção vai ser maior ou menor em função dessa distância, dependendo do elemento. Tá? Como a gente pode ver aqui o exemplo do potássio e do cálcio, que estão nessa tabela. Tá? Mas é importantíssimo o conhecimento, né, da absorção dos elementos. Bom, e a absorção numa visão transversal, né? Absorção dos íons pelas raízes quando a gente avalia transversalmente essa raiz. Vocês lembram que a água lá no solo, né, na solução do solo, ela era movimentada por fluxo em massa, principalmente, né, mas podia ter também difusão. E principalmente essas duas, né, de fluxo em massa e difusão, são os principais processos, né, que fazem com que a água, juntamente com os íons que estão dissolvidos na solução do solo,
sejam translocados dentro desse solo e cheguem até as células das raízes, seja os pelos radiculares, seja as epiderme das células. Tá? Lembrando que o fluxo em massa ele se dá por diferença de pressão, sempre da região de maior pressão, né? O movimento vai se dar sempre da região de maior pressão para aquela que tem menor pressão. O fluxo em massa ele vai estar diretamente dependente ou relacionado com a transpiração da planta. Então, quanto maior a transpiração da planta, maior vai ser esse fluxo em massa, mas também vai depender da quantidade do elemento no solo, né? Então, a quantidade de elemento e de água, né, no solo, porque o elemento sozinho ele não é absorvido pelas raízes. Então, esse solo ele tem que ter uma quantidade boa, né, suficiente, acima do ideal, né, o ideal para que a planta, né, consiga absorver. E a mesma coisa a água, ele tem que ter uma umidade para que essa planta consiga absorver. A planta transpirando e tendo todas essas condições ideais, o fluxo em massa é o principal responsável pelo movimento dos nutrientes do solo dentro do solo, né? A difusão, ela pode acontecer também, e como a gente viu, só relembrando, ela se dá pela diferença de concentração. Então, o movimento do nutriente vai ser do local que tem maior concentração para aquele que tem menor concentração. Então, a difusão, ela tem menos efeito, vamos dizer assim, são menos nutrientes que são absorvidos por esse processo. Por quê? Ela vai estar principalmente acontecendo nas regiões próxima às células da raiz, a região conhecida como rizosfera, né, que circunda as células da raiz, seja os pelos radiculares, seja a região das células da epiderme. Tá? Então, a difusão ela vai depender diretamente da concentração desse elemento no solo. Então, também é importante a adubação, né, para que haja a concentração. À medida que essa raiz vai absorvendo esse elemento próximo a ela, né, ali da rizosfera, a concentração desse elemento reduz e ele só vai ser reposto se no solo adjacente tenha mais concentração desse elemento. Tá? Lembrem que a difusão ela é um processo a curta distância, enquanto que o fluxo em massa é um processo que se dá a maiores distâncias. Por isso que a maior parte dos elementos são absorvidos por fluxo em massa. Exemplos, né, de elementos que são absorvidos, a gente pode falar do cálcio e do nitrato, né, que são absorvidos por fluxo em massa. E a difusão, por ser poucos elementos, né, e ter essa diferença de ser curtas distâncias, um elemento que é absorvido por difusão é o fósforo, tá? Ou outros nutrientes que são encontrados em menores concentrações na solução do solo. Tá? Então, eles vão ser absorvidos principalmente micronutrientes, por exemplo, por difusão, diferença de concentração. A interceptação radicular é uma outra forma também de absorção dos elementos. E ela é muito parecida, né, com a difusão. O que seria ela? À medida que a raiz vai crescendo, seja em profundidade, seja lateralmente, né, ela vai encontrando novos solos, novas poros, novas soluções de solo que não eram exploradas. E ela, à medida que ela vai encontrando essa solução, ela vai interceptando, né, e absorvendo esses íons da solução do solo. Mas ela também tem pouca influência, né, mas maior influência também continua sendo o fluxo em massa. Então vejam aqui, né, a gente tem exemplo da difusão, o nitrato e o cálcio, que pode ser também absorvido, além do fluxo em massa, por interceptação radicular.
Nesse gráfico, a gente pode ver a distância da superfície da raiz no eixo X, e no eixo Y nós temos a concentração dos nutrientes na solução do solo. Então vocês vejam que à medida que vai se afastando, né, da superfície, que de zero, né, do ápice para a base, vejam que a concentração do nutriente na solução ele vai reduzindo. Não, desculpa. Ela vai aumentando. E vejam que aqui a gente tem duas linhas. Um nível baixo de nutrientes e um nível alto de nutrientes. Então, nós temos dois solos. Independente se esse solo tem baixo nível de nutrientes ou alto nível de nutrientes, à medida que essas raízes vão absorvendo os íons que estão na solução do solo, vai se formando uma zona de esgotamento, né? Então, aqui a gente pode visualizar essa zona aqui, azul mais escuro, de esgotamento no nível alto de nutrientes, e essa zona mais escura aqui no nível baixo de nutrientes. O que seria essa zona de esgotamento dos nutrientes? Ela acontece exatamente na região do solo que fica próxima às raízes das plantas, na rizosfera, tá? Ela está localizada entre 0,2 a 2 milímetros da superfície da raiz. Essa zona de esgotamento acontece quando a raiz absorve com alta taxa o elemento que está, ou os elementos que estão na solução do solo. Então, rapidamente, ocorre o esgotamento, né? A falta desse elemento na rizosfera da raiz. Quando essa taxa de absorção é alta, né, igual a gente pode visualizar aqui, e que ocorre esse esgotamento rapidamente, mas o solo tem um alto nível de nutrientes para repor essa região, né, porque o solo tem uma boa fertilidade, a planta está transpirando e também tem água suficiente para esse solo, isso aqui não é um problema. Isso aqui pode ser um problema, essa zona de esgotamento pode ser um problema quando a gente tem solos com baixo nível de fertilidade e também com problema, né, de status hídrico, um problema de água. Então, a planta ela vai absorver, mas mesmo que ela tenha água, vamos considerar os dois casos iguais, que o solo também tenha água, só que ele tem baixa fertilidade. A planta vai rapidamente absorver, né, esses elementos, esses íons da solução do solo, e logo vai ficar esgotado na rizosfera, na região próxima a ela. E aí o que vai acontecer? Como esse solo tem baixa fertilidade, vai ter pouco nutriente para repor essa zona. Logo, essa planta pode sofrer deficiência porque ela está esgotando toda a região de solo próxima a ela. Esse esgotamento pode ser um problema também, porque as raízes, para elas crescerem, elas precisam de água, né? E também dos nutrientes que são absorvidos da solução do solo. Potássio, nitrogênio, cálcio, enfim, todos os elementos têm uma função para o crescimento, né, também das raízes do solo, não só na parte aérea. Se essa zona de esgotamento aqui próxima à raiz começa a se formar, além de ter problema na parte aérea, vai começar a prejudicar o sistema radicular, principalmente o crescimento do sistema radicular. Se tem poucos íons no solo, essa raiz não vai conseguir crescer mais, e se ela não consegue crescer, ela não consegue explorar novas áreas de solo que eram inexploradas. E, consequentemente, essa planta pode sofrer um drástico efeito da deficiência de nutrientes no solo, seja na raiz, bem como na parte aérea. Tá? Então, o que a gente pode tirar disso?
que conhecer, né, o esgotamento mineral na rizosfera das plantas vai indicar a eficiência das raízes em retirar minerais do solo, né, que essa esgotamento indica, e ela vai ser determinada por dois fatores: pela taxa de remoção dos nutrientes do solo, então se ela vai retirar mais ou menos, vai depender mais rápido nessa taxa. Se ela for um solo com alta fertilidade, à medida que vai se esgotando, como tem alta fertilidade, o fluxo em massa vai translocando mais nutrientes para próximo, perto da rizosfera. Mas se não tiver, for um solo de baixa fertilidade, isso não vai acontecer. E o crescimento continuado. Então, isso vai determinar o crescimento e a taxa de remoção. À medida que ela vai crescendo, mesmo sendo um solo com alta fertilidade, que vai ocorrer o esgotamento, ela vai crescendo em outras áreas que não estavam sendo exploradas, e isso acaba sendo benéfico para ela. E é benéfico para a raiz, bem como para a parte aérea. Lembrando que as raízes elas estão em constante crescimento, seja em profundidade, seja lateralmente. Só vão parar esse crescimento por algum motivo, alguma compactação, alguma questão de afloramento de pedras nesse solo, ou então por baixa fertilidade, né, que vai acabar impedindo o crescimento dessas raízes. Tá? Então, cuidar para que não tenhamos baixos níveis de nutriente no solo, que isso pode ser muito prejudicial ao desenvolvimento, né, ao crescimento e à fertilidade, à nutrição dessa planta. Quando também a gente pode verificar aqui, uma outra foto, né, anatomicamente da raiz, aqueles solutos íons que estão aqui na solução do solo, eles precisam atravessar a epiderme da raiz, atravessar o córtex da raiz, chegar na endoderme, vejam as estrias de Caspary aqui, atravessar a endoderme, chegar no cilindro central e aí sim chegar nas células do xilema. E aqui das células do xilema da raiz que esses solutos vão ser translocados para a parte aérea. Tá? Então aqui é a seção transversal de uma monocotiledônia. Abaixo nós temos um diagrama, né, um esquema, que mostra a seção transversal de uma raiz e as camadas que o soluto precisa atravessar. Então, a solução do solo, a epiderme, a mesma coisa dali. Parênquima cortical, né, o córtex, a endoderme com as estrias de Caspary. Passando a endoderme, ela chega no estelo, que é formado pelos parênquimas do xilema e pelos elementos traqueais do xilema. Então, a solução, o soluto, né, precisa passar por todas essas células até chegar aqui nos elementos traqueais do xilema, que são as células responsáveis pelo transporte de água e nutrientes do solo para a parte aérea. E como se dá esse movimento? Vamos ver. Bom, então, o movimento dentro das células das raízes vai seguir o mesmo movimento, os mesmos processos que a gente viu para relações hídricas. Tá? Então, ou é o movimento do tipo simplasto, ou é o movimento do tipo transcelular ou transmembranar, melhor falando, ou o movimento do tipo apoplástico. Bom, então o soluto que está na solução do solo, né, ele vai ser absorvido ou por fluxo, vai ser translocado ou por fluxo em massa, ou por difusão, ou por interceptação radicular. E ao chegar no pelo radicular ou na epiderme dessas raízes, ele vai entrar via simplasto até o xilema da raiz. Esse movimento via simplasto, ele vai se dar por meio dos plasmodesmos, que são como se fossem canais ou conexões de uma célula a outra, né, uma rede
né, que conecta uma célula com a outra, principalmente via citoplasmas. Então, esse soluto vai entrar aqui no pelo radicular, vai entrar no citoplasma e vai atravessar as células via plasmodesmos, atravessando normalmente a endoderme, porque ele não tem nenhuma obstrução via plasmodesmos, chegando então no xilema. O movimento transmembranar, ele também vai acessar, o soluto vai entrar na célula, né? E vai atravessar essas células por todas as membranas, né? Então, atravessando primeiro membrana plasmática, depois membrana do tonoplasto, membrana do vacúolo ou tonoplasto, e assim sucessivamente as demais membranas que aparecerem na sua frente de célula a célula, né? Chegando na endoderme e também não vai ter nenhum obstáculo, porque ele está dentro da célula, né? Então não vai ter problema e vai chegar então no xilema. E o soluto que entrar pelas raízes, né, pelos radiculares e epidermes, via simplasto, via apoplasto, ele vai atravessar a parede celular, porque a parede celular ela não filtra, ela não impede a passagem de nenhum soluto, então eles têm livre passagem pela parede, e no espaço que é compreendido entre a parede celular e a célula, o espaço entre a parede celular e os espaços intercelulares, nós temos o apoplasto, e é por esses locais que esses solutos vão ser translocados, né, da epiderme até chegar na endoderme da raiz. Na endoderme da raiz vai existir as estrias de Caspary, que estão localizadas exatamente na parede celular e são compostas por suberina, que é uma substância hidrofóbica e que impede, consequentemente, a passagem de água e de solutos via apoplasto. Então, quando esse soluto chegar no apoplasto, ele vai ter que entrar na célula e atravessar a célula da endoderme ou via simplasto ou via transmembranar para poder atingir o lado do cilindro central, o lado interno, né? Ele pode continuar via simplasto ou via transmembranar, ou então, após passar a endoderme, retornar para o modo apoplasto e continuar assim até atingir o xilema. Tá? Então, esses são os 3 movimentos de solutos, da epiderme da raiz até o xilema, tá? Igual o que a gente viu para o movimento da água, visto que esses solutos são translocados juntamente com a água. E lembrando que as estrias de Caspary que ficam aqui na endoderme, elas têm grande importância para os solutos, porque elas impedem que os solutos que foram absorvidos e que chegaram até o xilema da raiz, que estão aqui no cilindro central, não retornem para o córtex. Então, cria-se como que um aumento da concentração desses elementos no cilindro central, tá? Impedindo o retorno deles. Então, é como se fosse uma barreira mesmo de proteção. Tá? Então, seria esses os movimentos, né? A absorção desses elementos e a importância de conhecer a nutrição, de conhecer a fertilidade do solo, de conhecer a nutrição da planta e de conhecer todo o movimento, a função de cada um dos elementos para a planta poder estar nutricionalmente bem, né? Juntamente com o seu status hídrico também, e consequentemente o solo, que é o fornecedor de solutos, fornecedor de energia para a planta, né? Esteja também bem fértil. Tendo todos esses 3 sistemas, né? O solo, a planta, né? E consequentemente a atmosfera adequadas, a planta vai crescer, seja sistema radicular, seja a parte aérea, adequadamente, vai produzir e vai dar bons frutos aos produtores.
Então, a gente finaliza aqui a parte de nutrição mineral, né? E espero que vocês tenham entendido.